E aí, pessoal, nesse vídeo vamos começar a falar da onde surgiu a ideia do Spinoza de fazer uma ética demonstrada à maneira dos geômetras. Fica aí. A matemática é o exemplo desde o começo da filosofia, lá com os pitagóricos, já eram matemáticos, Platão tinha no pórtico da academia, não entre aqui se você não sabe música e matemática. A matemática é um exemplo de pensamento rigoroso, de pensamento forte, né? De um pensamento seguro, certo. Né? Matemática é a ciência do pensamento por excelência. Desde a antiguidade a gente tem capacidade de observar isso, né? E assim, eu vou dar um exemplo de como que o processo geométrico se dá para a gente entender como que isso começou a ser aplicado na filosofia. Assim. A gente primeiro começa definindo um objeto. Né? A gente tem o triângulo, que é uma figura fechada por 3 segmentos de reta. E assim, agora que a gente já tem uma figura fechada por 3 segmentos de reta na nossa cabeça, a gente sabe que a gente tem o mesmo objeto na nossa cabeça. A nossa mente está pensando a mesma coisa. Nós estamos na mesma página em relação ao objeto que estamos pensando. Isso já é um grande princípio, né? Já é um ponto de partida fundamental para a gente se entender, para a gente conseguir acompanhar os raciocínios que vão se desenrolar ao ser estudado esse objeto. Né? Porque daí a gente se debruça sobre uma figura fechada por 3 segmentos de reta, e vamos perceber que os ângulos internos sempre vão dar 180. A partir do objeto bem definido, a gente vai encontrar axiomas. Os axiomas são as verdades inerentes ao objeto. Sempre que você coloca o objeto, os axiomas vão ser dados, porque eles estão presentes no objeto. A partir daquela definição, você deduz, você descobre esses axiomas. E aí, com as definições e os axiomas, a gente pode começar a propor os teoremas. Então, com os axiomas, a gente vai propondo os teoremas e os teoremas eles vão ser desenvolvidos, os problemas eles vão ser colocados e a gente vai conseguir descobrir se eles estão ou não certos por entrarem ou não em contradição com as definições e os axiomas. Porque uma vez que os axiomas são inerentes aos objetos definidos, as nossas conclusões dos teoremas não podem contradizer, não podem ir contra esses axiomas. Então, você usar esse método geométrico é uma forma de você garantir a segurança das suas conclusões. Porque você vai partir de definições muito bem elaboradas, muito bem definidas, né? Objetos bem delineados, e aí esses objetos vão começar a te dar as respostas que você procura. Você não vai ter que inventar, você vai simplesmente ter que observar o seu objeto com clareza, com rigor, né? E aí você vai descobrindo aquilo que ele traz para você, aquilo que a sua definição guarda. O que tem no século XVII? No século XVII foi quando Descartes começou a trazer essa matematização do pensar, essa matematização para a filosofia. E ele, como inovador, foi um grande abridor de portas, por isso que muitos consideram Descartes o pai da modernidade, porque ele realmente foi inovador. Aqui nesse livro dos Princípios da Filosofia Cartesiana, do Spinoza, o Homero Santiago tem uma introdução que fala muito bem disso. E eu vou ler essa introdução, esses primeiros parágrafos para você. Quando o jovem Bento de Spinoza desperta para a filosofia, a grande referência que ele encontra, dominando o panorama das letras e das ciências, é o cartesianismo. Embora francês de nascimento, René Descartes é quase um compatriota de Spinoza, tendo vivido na Holanda longos anos que cobrem o período de sua atividade filosófica mais intensa. É ali que ele publica a maior parte de suas obras. É ali que o seu pensamento primeiro difunde-se, encontra aliados e adversários. Para nós,
a séculos de distância, será sempre difícil avaliar toda a significação da formidável movimentação de ideias ocasionada pelo cartesianismo. Esse novíssimo pensamento constitui um acontecimento intelectual maior que vem revirar o mundo do saber estabelecido, abrindo perspectivas excepcionais, muitas ainda insuspeitadas, para uma cultura que estava em franca transformação. É essa doutrina viva que Spinoza descobre muito cedo, e poucos terão como ele sabido estimar toda a amplitude da revolução em curso e a ela aderido com tanto afinco e paixão. O cartesianismo surge-lhe como um marco incontornável a quem, em meados do século XVII, pretende pensar, e sobretudo, pensar modernamente. De fato, é na escola de Descartes que o jovem Bento dá seus primeiros passos filosóficos. No prefácio das obras póstumas de Spinoza, redigido por amigos que privaram de sua intimidade, a formação do filósofo é descrita assim. Desde cedo ele foi nutrido nas letras e estudou teologia. Uma vez decidido a dedicar-se à filosofia, empenhou-se nela por inteiro. Não quis preceptores nem aderiu a qualquer filósofo. Não obstante, prossegue o texto, para realizar esse propósito, os escritos filosóficos do nobilíssimo e sumo filósofo René Descartes foram-lhe de grande auxílio. O testemunho será retomado e, portanto, confirmado por um dos primeiros biógrafos de Spinoza, Coleros. Após abandonar a teologia e desejoso de abraçar a filosofia natural, o jovem deliberou por muito tempo sobre a escolha que devia fazer de um mestre, cujos escritos lhe pudessem servir de guia no propósito que tinha. Mas, enfim, tendo caído em suas mãos as obras de Descartes, leu-as com avidez, e doravante declarou com frequência que era daí que tirara o que sabia em filosofia. Eis uma das constantes da obra spinozana, um duradouro, arguto e respeitoso diálogo com o legado cartesiano, que vai da juventude à madureza do nosso filósofo. Uma reflexão que passa longe do mero esquadrinhamento do cartesianismo no afã de computar erros e acertos, que mesmo nos momentos mais duros reconhece a genialidade do antecessor. Meditação que revela toda a sua profundidade quando desce ao âmago da revolução cartesiana e volta para o seu elemento de base, o método, ou seja, o problema do modo correto de filosofar e a introdução da geometria como procedimento modelar para tal. Esse era o ponto que o próprio Descartes, renovador em praticamente todos os campos do saber que afrontou, identificava como sua maior novidade. E não por acaso foi essa uma das questões cruciais de Spinoza. Para Descartes, uma obra é geométrica quando nela se raciocina com ordem, quer dizer, quando as primeiras coisas que são propostas devam ser conhecidas sem nenhuma necessidade das seguintes, e todas as restantes, depois, disponham-se de tal forma que sejam demonstradas só a partir das precedentes. No entanto, há duas maneiras, ambas geométricas, de efetivar essa mesma ordem, isto é, de demonstrar. Essas duas formas eu vou falar no próximo vídeo, mas esse trecho que eu li já é suficiente para a gente perceber como que o espírito da época estava tomado por essa inovação cartesiana de trazer para a filosofia o método geométrico, o método matemático. Isso foi uma grande influência para o Spinoza, mas dentro do cartesianismo isso apresentava alguns limites, que a gente vai ver no próximo vídeo, em que vamos comparar esses dois métodos de demonstração matemática e ver por que como que o Spinoza, apesar de se inspirar em Descartes, nessa matematização da filosofia, se separou dele no que se refere ao método. E a gente vai ver essa diferença. E só para adiantar, é uma diferença que diz ser entre um método analítico e um método sintético. Mas isso é tema do outro vídeo. Não perde, hein?